Pai do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais uma quinta-feira, né? E para esquecer um pouco dessa correria, é muita informação sobre o coronavírus, é muita informação sobre tanta coisa. E me veio na mente uma situação que eu vi várias pessoas falando assim, quando eu vou falar do Evangelho. E esses dias eu, cuidando das minhas plantas, eu me lembrei que algumas pessoas falam assim, né? A mãe natureza é perfeita. E eu cuidando das minhas plantas e eu falei, mãe natureza, eu fiquei analisando, né? Será que existe mãe natureza? Vamos ver. Quero compartilhar com você na luz da Bíblia, né? Não quero tirar a sua fé, porque eu não consigo. Não vim aqui dizer que você está errado. Mas vamos entender sobre a luz da Bíblia o que diz sobre a natureza e as coisas. Amém? Eu vou ler aqui primeiro, vou aqui ler o Gênesis, né? O primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, né? E aqui diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas, e chamou Deus a luz dia, e as árvores e as trevas ele chamou de noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas das águas, que estavam debaixo do firmamento das águas, e que estava acima do firmamento, e assim foi. Deus chamou o firmamento céu, e houve a tarde e a manhã, a segundo dia. E disse Deus: ajunta-se as águas sobre o céu e um lugar, e apareça terra seca. E assim foi. E chamou Deus a terra seca, terra. Deus, a terra seca, terra. E ao juntamento das águas lhe chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: produz a terra. Produz a terra a relva, a erva que dê semente, e as árvores frutíferas que lhe dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu a relva e as ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, e o terceiro dia, e disse Deus: haja luz no firmamento dos céus, para separar o dia e noite, e que seja por sinais e para estações, e para dias e anos, e que ele seja por lugares no firmamento do céu, para dar a luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produza águas abundantemente, criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e todas as criaturas viventes que se movem nas águas. Produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom.
E Deus o abençoou, dizendo: Sede frutíferos e multiplicai-vos, encheis as águas dos mares, multiplicam-se e as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã o quinto dia. E disse Deus: Produz a terra criaturas viventes, segundo a sua espécie, gado, seres rastejantes e animais de terra, segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra, segundo a sua espécie, o gado, segundo a sua espécie, e tudo que esteja sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todas as coisas rastejantes que estejam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, e Deus criou. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, e ele os criou. E Deus o abençoou, e Deus disse-lhe: Sede frutífero e multiplicai, e enchei a terra, subjugai, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. E disse: Eis que vos tenho dado toda a erva da semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore do qual está o fruto de uma árvore que produz, e semente para vós será para alimentar. E todo o animal da terra, e toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que a vida eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito. E eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia. Né? Então aí eu entendi que não é uma mãe, a mãe natureza, mas em si um pai que criou todas as coisas, que criou a natureza, né? Então aí eu quero dizer para vocês que se vocês não tiverem o entendimento da palavra, aliás, se vocês tiverem dúvida, né? Melhor, se vocês tiverem dúvida, conhecer algo mais da palavra de Deus, pegue a sua Bíblia. Eu acredito que a maioria tem uma Bíblia em casa, né? Amigos, né? Tenho muitos amigos que têm a Bíblia em casa, né? Uns colocam assim abre a Bíblia no Salmo 91 e coloca nos seus altares aí, né? E fica lá. Aqui o livro fica aberto dia e noite, e não imagina qual fonte inesgotável da palavra de Deus está escrito ali, né? Ali está escrito, tudo que você lê na palavra de Deus, Deus está falando contigo, aquilo está tudo escrito na palavra. Então, quando você abre a Bíblia para ler, Deus está falando com você. Seria importante, né, você pegar aquela Bíblia que está há muito tempo, que eu conheço, né, muitas vezes, né, eu conheço amigos que têm Bíblia em casa e que é aberto. E tá ali, e às vezes está naquela preocupação, né, uma falta de entendimento, e a Bíblia do lado dele, tendo todas explicando uma situação e uma crise, explicando, dando exemplo para cada situação que a pessoa passar, né? Porque a Bíblia é importante para a nossa vida. Por isso que eu achei importante. Eu tenho um livro aqui em casa que eu gosto muito, que é o livro Ecologia à Luz da Bíblia, de João de Souza Filho, né? Esse livro ele é muito interessante porque ele fala da natureza, das coisas que eu tinha muita dúvida. Eu gosto de planta, mexo muito com plantas, então eu gosto de ler esse livro. E eu achei muito importante, né? Tem uma parte que diz assim: pois indiscutivelmente dentro de cada um de nós aquele desejo de viver num lugar com as águas limpas de um córrego, árvores frutíferas e animais a solto, e todo o encanto de um cenário de paz e tranquilidade como o jardim que Deus preparou. Olha que lindo, né? Deus preparou o jardim para o homem, né?
Então, acho lindo as coisas, o que Deus fez. Então, Deus preparou um jardim, né, para Adão, né, para ele cuidar. Diz que era para ele cuidar, né? E Deus que fez a natureza e todas as coisas que vimos, que tocamos, né? Então, que a gente possa aprender, né? Que muitos que não conhecem, por que eu resolvi ler a Bíblia? Primeiro, porque eu estava mexendo nas minhas plantas. E segundo, que quando eu vou falar da palavra de Deus, muitas pessoas, os pacientes, os meus amiguinhos que eu tinha que estava tendo muito contato, né? Eles, muitas coisas da Bíblia eles tinham dúvida, né? Claro que eu não sou nenhuma teóloga, eu expliquei da minha maneira, né? Não sou nenhuma teóloga, não sei explicar assim, enfim, mas aquilo que o Espírito Santo tem me falado, eu tenho explicado mais ou menos para ele. E lido para tirar a dúvida dele, né? Abria a Bíblia e lia para eles, né? Tirava algum print, na verdade, porque eu não levava a Bíblia. Então, eles tiravam muitas dúvidas e muitos deles não conheciam realmente certas coisas da Bíblia, né? Sobre a salvação, sobre a criação, né? Tá, eles até acreditavam que foi feito por Deus, né? Acreditavam mas não imaginava assim o Jardim do Éden, né? A natureza. Então essas coisas me veio à mente. E eu falei, por que não compartilhar com os amigos, né? Então é isso, irmãos, que graças a Deus estamos numa quinta-feira, numa quarentena, né? Que deu muita vontade de ir, voltar ao meu trabalho lá no hospital, mas é complicado, né? A gente tá meio assim apreensivo se vai, se não vai, né? Tenho condições de ir para o hospital no sentido, a minha idade ela condiz que eu possa estar trabalhando, né? Mas a minha saúde não. Pela saúde eu não posso indo para o hospital enquanto essa situação não diminui, não melhora um pouco, né? Mas vamos orar, né? Porque como Deus aqui está dizendo que Deus fez todas as coisas, no princípio Deus criou o céu e a terra, então a gente tem que crer, né? Que inclusive sobre essa situação Deus tem o controle. Amém? Obrigado. E eu gostaria de estar compartilhando isso com vocês. Amém? Deus abençoe a cada um. Um abraço.